A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, leremos o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, este versículo de número 9, dizendo: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o título desta meditação nesta manhã é a cultura distinta de um cristão regenerado. Nós queremos falar em um estudo especial apenas hoje, uma pequena pausa em nossa série consecutiva de estudos no Evangelho de Mateus. Temos seguido ao longo das últimas semanas, meses, neste glorioso Evangelho de Cristo em Mateus. Nós faremos uma pausa hoje para considerar esse tema tão importante também. Um texto fundamental para a vida cristã, que fala sobre a conduta de um verdadeiro crente enquanto ele está neste mundo. Eu sinto que esse é um tema que precisa ser revisitado com certa frequência, porque é muito fácil para nós, ao longo de nossa jornada, lidando com este mundo e com a vida, esquecermos talvez estes aspectos mais amplos da vida cristã. Esquecermos que nós somos chamados como discípulos de Cristo e temos deveres, e há uma conduta que se espera de cada crente em Jesus Cristo neste mundo como povo de Deus. Nós não podemos esquecer destas coisas. De maneira que nós devemos preservar em nossa mente, em nosso coração, o que é a essência da vida cristã. E é sobre isso que eu gostaria de lidar nesta manhã. Muitas vezes é importante nós voltarmos à essência, não é? E nos localizarmos. Às vezes, seguindo por meio de uma floresta, você está observando as árvores, e há um momento em que você precisa subir uma pena e ver a floresta como um todo. E esse é o nosso objetivo nesta manhã. Voltar a tocar na essência do cristianismo. Bem, deixe-me seguir direto para este versículo. Apenas um versículo nesta manhã, o versículo de número 9, onde Pedro diz, inspirado pelo Espírito: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, um versículo tremendo, um versículo que fala sobre privilégios surpreendentes que todo crente em Jesus Cristo possui. Mas vós sois a geração eleita. É um versículo, dentre muitos outros na palavra de Deus, que ensina que uma pessoa regenerada, um crente verdadeiro, possui uma cultura distinta neste mundo. Nós não somos como o mundo. E nós não devemos ser como evangélicos não convertidos, que se parecem mais com o mundo do que com Cristo Jesus, o Salvador. Cada crente deve viver de acordo com esta cultura distinta, a cultura cristã. Queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo possui o seu povo dentre todas as culturas e nações ao longo de todas as épocas. Todavia, um crente em Jesus Cristo e a igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo que está no meio de uma cultura, de uma nação, mas que possui a sua própria cultura. Uma cultura, assim por dizer, autônoma, uma cultura distinta da cultura brasileira onde nós nos encontramos. Nós somos cidadãos, nascidos aqui nesta cultura terrena, e temos tantos traços culturais, não é, deste país. A nossa língua, a nossa maneira de encarar muitas coisas, de viver, etc., a nossa política. Mas o crente em Jesus Cristo é um indivíduo que possui uma outra cultura, enquanto segue através desta cultura. E aquilo que o distingue como um crente é esta cultura cristã, e nós queremos falar nesta manhã exatamente sobre isso. Uma vida completamente engajada com o reino de Deus. É um versículo que declara os nossos privilégios espirituais, é um versículo que declara os nossos deveres espirituais, e é um texto que fala sobre o nosso status espiritual neste mundo. A diferença de ser um crente enquanto uma pessoa que jorna, que segue por esta cultura. O grande propósito da nossa vida. Realmente um versículo extraordinário. Talvez, por nossa familiaridade com este versículo, tendo falado, lido, visto impresso em tantos lugares, nós perdemos um pouco, não é? Esse senso do poder, da maravilha deste versículo. Mas aqui está uma declaração da essência da vida cristã, a nossa cultura cristã. Está tudo aqui. Mas vós sois, ele diz, a geração eleita. Veja o que Pedro está fazendo. Ele está se voltando àqueles crentes gentios e judeus reunidos em uma igreja, não só mais judeus, mas gentios e judeus, pessoas de todas as culturas e nações salvos. Ele olha para eles em sua carta, assim por dizer, e diz: vós sois.
Isso te recorda algo do Sermão do Monte? Quando o Senhor Jesus Cristo reúne no capítulo 5 todos os discípulos, ele começa a se dirigir àqueles homens e mulheres e usa o mesmo termo, vós sois. Essa é uma declaração de identidade. Não os fariseus, não os saduceus, não os judeus não convertidos são abençoados, bem-aventurados, mas vós sois bem-aventurados. E aqui Pedro está usando a mesma ideia. Vós sois a geração eleita. São vocês que são o povo de Deus, não Israel nacional, não uma igreja evangélica composta de pessoas salvas e não salvas, mas pessoas redimidas. Vós sois, diz eles. Ele olha para aquele grupo de pessoas e ele nos diz, primeiramente, que nós somos pela graça de Deus. E ele começa assim, para nos preparar, então, para falar sobre o nosso chamado. Primeiro, ele faz algo tremendamente correto, diz que nós somos identidade como cristão, e a partir da definição de nossa identidade, por causa dessa identidade, o que nós devemos fazer, como nós devemos viver. Ele começa, então, nos preparando para o chamado de todo crente. E qual é o chamado? Logo na metade do versículo ele diz, para que anuncieis. Vocês são isso, para que façam isso. Percebem? Vós sois. Bem, perceba que ele começa descrevendo os privilégios de cada crente. E ele passa a usar aqui 4 termos, nós seguiríamos de uma maneira expositiva, certamente. 4 termos com 2 palavras em cada um dos termos. Observe, ele usa geração eleita, o primeiro termo com 2 palavras. Gostaria que você estivesse agora dominando as rédeas da sua mente, afeições e concentração para honrar o Senhor e ouvir a sua palavra. Volte-se ao texto da palavra de Deus, meu querido. Deixe as distrações de lado. Ele diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, segundo termo, 2 palavras, nação santa, povo adquirido. Vocês são tudo isso, diz o apóstolo inspirado. E ele começa dizendo quem nós somos, para então, mais uma vez, dizer o que nós iremos fazer, para o que nós somos chamados. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Perceba, esta é a maneira que Deus escolheu pelo seu Espírito se referir a nós, descrever nós juntos aqui nesta manhã. Há uma descrição do crente individualmente, mas há uma descrição na palavra de Deus do crente junto com o povo de Deus, da igreja. Foi assim que Deus escolheu nos descrever. Vocês são tudo isso, está dizendo o Espírito de Deus. Então, nós temos o nosso chamado. E nós sabemos que nós somos. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos homens e mulheres que um dia encararam seus pecados e clamamos a Deus por perdão, por misericórdia, por regeneração, e nós experimentamos o perdão de Deus de nossos pecados, então Deus nos trouxe a conhecê-lo, nós não conhecemos, e também nos trouxe um relacionamento com Ele. E nós sabemos dessas coisas, não é verdade? Se nós já experimentamos o perdão de Deus. Deus primeiramente nos reconciliou com Ele, e então Ele nos reconciliou com o seu povo. E Pedro está falando aqui sobre a igreja. Ele não está lidando necessariamente como crente, como indivíduo, mas como povo de Deus. Geração é o termo que ele utiliza aqui. E quando nós ouvimos essas mesmas coisas aqui sobre o nosso status espiritual expresso por Pedro, é como se Pedro estivesse informando que nós possuímos uma grande herança, algo que talvez nós tínhamos relevado, olvidado. Muitas vezes esse é o caso de um crente. Você é salvo, eu sou salvo, e muitas vezes o crente ele vive a sua vida neste mundo de uma maneira muito individual, individualista, como uma ilha. E de alguma maneira é levado a entender que é ele Deus, Deus lá e eu cá, adorando, me abençoando, e outro crente lá e cá, a gente se reúne às vezes para cultuar e vai embora. Não. Ele passa a dizer aqui que quando Deus nos salva, Ele nos reconcilia consigo mesmo, então nos reconcilia com o seu povo. E há muitas imagens e metáforas na Bíblia falando sobre Ele ser a videira e nós os galhos. E aqui está um desses termos poderosos, quando Ele olha para a igreja e diz que nós somos geração eleita. Uma herança. Talvez ninguém tenha te dito sobre isso. De repente, ela se abre diante de você e você passa a conhecer tremendos privilégios, um grandioso status. Quem jamais pensou que eu seria da parte de Deus, um grupo, em minha geração, junto com o povo de Deus salvo, uma geração separada, eleita por Deus dentre todas as nações.
E aqui estão qualificações e então status para o exercício de nosso chamado. Isso é muito importante. E aqui está a primeira dessas qualificações. Vós sois uma geração eleita, selecionada, separada por Deus na geração e na cultura em que nós vivemos. Isso é verdadeiro a respeito de cada igreja, em cada época, em cada geração, e também como indivíduos. Bem, aqui nós temos então a doutrina clara da eleição, declarada aqui. O que significa dizer que nós somos salvos apesar de nós mesmos, apesar de nossa rebelião, nós nunca teríamos vindo a Cristo, nós nunca teríamos desejado. É Deus quem determinou na eternidade passada salvar bilhões de pessoas e romper as prisões da incredulidade, chamar irresistivelmente. Nenhum de nós ousaria nesta manhã atribuir qualquer mérito em nossa salvação a nós mesmos. Uma obra inteiramente de Deus, uma obra do Senhor. E é chamada aqui de eleição, eleitos. Vós sois a geração eleita, escolhidos. Bem, mas aqui nós somos vistos então como uma família, uma raça, um grupo étnico, um povo, não apenas como indivíduos. Um grupo de pessoas. Eu estou enfatizando isso de propósito para que você entenda um pouco mais à frente o nosso chamado, uma geração eleita. Não é interessante? De onde é que ele tirou essa ideia? Volte-se comigo para Isaías capítulo 43, versículo de número 20 a 21. Observe o que Isaías diz aqui. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías 43, 20 a 21. Ouça essas palavras. Os animais do campo me honrarão, isso é Deus dizendo, os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Meu povo, meu eleito. É daqui que essas palavras de Pedro são retiradas, em 1 Pedro 2,9. Você percebe que quando Pedro usa essas palavras, vós, gentios e judeus salvos, vocês são o povo eleito de Deus, a geração eleita, ele está tirando daquelas verdades lá de Isaías, ele está tomando aquela verdade. Agora a pergunta é, essa é uma regra básica de estudo e interpretação da Bíblia. Está Pedro sendo honesto? É legítimo tomar emprestado do Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento e dizer que aquilo que Isaías, um outro autor, estava falando para uma nação específica, é a mesma coisa e se aplica da mesma maneira por Pedro, tantos séculos depois, a um outro grupo de pessoas? Será que ele não está tomando emprestado aquilo que não lhe pertence? É correto fazer isso? Tomar os sentimentos, as declarações de Isaías a respeito de Israel e dizer não, ou melhor, também, vocês hoje, igreja de gentios, não judeus e judeus, vocês são a geração eleita, o povo escolhido. E essas palavras são modeladas nas palavras de Isaías, sem dúvida. Mas observe algo. No Antigo Testamento, estes títulos, status, essas qualificações são de Israel, dos judeus. As palavras da profecia foram inteiramente entregues para aquela nação dos judeus que estavam ali, entregues. Mas aqui no Novo Testamento, Pedro ele é inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Isaías, para tomar as palavras de Isaías, a mesma verdade, e aplicá-las à igreja, formada por gentios e judeus, e dizer, essas promessas são de vocês. Pedro não está escrevendo aqui para crentes judeus, mas para crentes gentios, judeus, samaritanos, árabes, etc., gregos, romanos. E ele diz, e por que vocês são crentes? Porque vocês, crentes, foram trazidos a Cristo. Vocês são parte da família de Deus. E essas palavras se aplicam a vocês, não necessariamente aos judeus étnicos. O que Isaías estava dizendo é que a geração eleita na antiguidade não era apenas o Israel nacional, mas o Israel salvo dentro de Israel. Não apenas o judeu de pedigree, descendente de Abraão biológico ou físico, mas aqueles que naquela nação creram como crente Abraão. Aquela era a geração eleita, sim, em um sentido nacional histórico. Os judeus, como nação, foram separados e eleitos por Deus.
para receberem a lei, os profetas, em outras palavras, para serem o berço onde o Messias nasceria para ser o salvador de judeus e não judeus. Sim, foram a nação eleita. Mas essas bênçãos espirituais de Israel, o tempo todo se refere àqueles que temem ao Senhor, que creem no Senhor, que viram as costas para os ídolos, como Davi, como Abraão, como Samuel, como Sara, todos esses homens, embora um grupo pequeno comparado com a nação, aqueles 7.000 de Deus. E Pedro, usando a mesma verdade, ele toma este termo e diz: vocês, gentios e judeus salvos, não Israel étnico, são a geração eleita. Percebe isso? Isso é muito importante. Essas palavras se aplicam a você e a mim, não necessariamente aos judeus étnicos, mas a todos os verdadeiramente salvos entre judeus do passado, presente, futuro e gentios. Paulo faz o mesmo de muitas maneiras. Assim, querido amigo, nunca pense de si mesmo: oh, nós somos gentios brasileiros, gentios, cidadãos de segunda classe do reino de Deus. É o povo judeu que Deus ama. É o povo judeu que Deus que é a primeira classe. Nós, pobre de nós, somos um pequeno parêntesezinho. Deus decidiu lidar com a gente para causar ciúme apenas nos judeus, porque todo o plano dele é apenas para os judeus. Nunca pense assim, queridos amigos. O Novo Testamento nunca fala nesses termos. A igreja cumpre as promessas do Antigo Testamento, porque a igreja une judeus e gentios em um só corpo e família em Cristo. Veja, a igreja não toma o lugar dos judeus. Essa não é uma teologia da substituição, não é? De maneira alguma. A igreja não toma o lugar dos judeus, os judeus cumpriram a sua função. A igreja não substitui os judeus nacional nas promessas do Antigo Testamento. Agora, a igreja cumpre essas promessas, percebe? Essa é uma teologia do cumprimento e não da substituição, como muitos dizem por aí, de maneira alguma. Bem, é o suficiente sobre esse tema para esta manhã, não é o nosso foco. Fecho aqui nosso colchete. E esse é o primeiro termo que ele utiliza. Como povo de Deus, nós somos uma geração eleita. Versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, e agora ele passa a dizer o sacerdócio real. Bem, me permita prosseguir para esse ponto. O sacerdócio real é notável, não é? Uma geração separada, crentes, homens e mulheres convertidos de todas as nações. E ele segue dizendo: vocês estão também sacerdócio real. É incrível. Essa qualificação, obviamente, dada a você e a mim como igreja, também vem lá do Antigo Testamento. Veja Êxodo, capítulo 19, versículo de número 6. Ele diz, Êxodo 19, 6, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel nacional representaria Deus desta maneira, mas isso significa igreja. Isso aponta para nós. Veja que o Israel nacional nunca cumpriu aquelas palavras. O tempo todo, o que estava fazendo Deus com Israel no deserto, aqui em Êxodo, ele estava consumindo aquele povo até que uma nova geração entrasse em Canaã, não é? Primeiro ele desembaia a espada para destruir aqueles que começaram a construir um bezerro de ouro. Depois o povo murmura por carne, querem voltar às cebolas, aos pepinos do Egito. Deus manda fogo e consome grande parte. E eles estavam comendo a carne e começa a praga. E o Senhor está consumindo aquele povo ao longo de toda a jornada, um povo de dura cerviz. Eles nunca representaram a glória de Deus daquela maneira como deveriam. Mas pelo sacrifício, pelo sacerdócio, o templo, as leis ali, dentro daquela nação, o nome de Deus era honrado por aqueles que criam e serviam e se submetiam à lei de Deus. E agora Pedro toma essa mesma palavra e é maravilhoso. Se dirige a mim e a você como igreja. Vocês são um sacerdócio real. O apóstolo Paulo diz também isso. Ele diz essas palavras à igreja judaica e gentia. O povo de Israel no Antigo Testamento é uma representação da igreja, lembre disso. E as promessas de Deus dadas àquela nação antiga se cumprem completamente na igreja. Claro, há promessas terrenas, geográficas e muitas outras que já se cumpriram para aquela nação. Bem, aqui está mais uma delas. A igreja, o povo de Deus, uma promessa que se cumpre na igreja, a igreja seria o sacerdócio real. E você encontra essa verdade em muitos outros livros da Bíblia. Veja como aquela promessa dada aos judeus do passado, ao povo salvo, se cumpre na igreja. Mostrando que a igreja
cumpre esta promessa. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Isso aqui é uma visão do povo de Deus, todo o povo de Deus, salvo na eternidade, louvando ao Senhor e dizendo: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Quem foi feito rei e sacerdote, senão a igreja? Os redimidos do povo de Deus. Pastor, eu não entendo, porque a igreja ela nasce no Pentecoste. Antes não tinha igreja, não, meu querido, sempre houve igreja. Desde o primeiro salvo, convertido. Lá no início, possivelmente Adão e Eva. Cremos que talvez tenham se arrependido. E ao longo dos séculos, os crentes, Enoque e Noé e tantos outros. A igreja ali, digamos que ela é inaugurada entre os gentios, mas ela sempre existiu. Salvação foi sempre pela fé. E Pedro está dizendo que aquele povo era a nação santa, os salvos. E ele olha para nós, gentios, e diz: vocês também são essa geração eleita e sacerdócio real. Isso é precioso. Veja o versículo 5 de Apocalipse, versículo 10 de Apocalipse 5. Mais uma declaração profunda e clara ao mesmo tempo. 5:10. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E quando você lê 1 Pedro 2:9, ele está reafirmando a mesma verdade. Você, igreja, geração eleita, sacerdócio real. Algumas pessoas pensam que isso significa que nós somos sacerdotes do rei. Mas quando nós lemos lá em Apocalipse e em Êxodo, na verdade nós somos ambos, sacerdotes e reis. Não há contradição. O que isso significa? Que nós somos partes da realeza, do reino, do governo de Cristo. Significa que nós nos identificamos com Ele, o Rei, em todas as coisas. Nós não questionamos a sua providência, a sua soberania no mundo. Nós somos parte do seu governo, da sua realeza, membros da família do Rei. E assim nós estamos em perfeita união e simetria com os propósitos de Deus. Somos parte desta realeza. Nós não questionamos sua providência. Nós não dizemos, por exemplo, porque Ele não acaba com o mundo de uma vez e volta logo, porque Ele não dá um fim agora em todas as coisas, e essa calamidade social, essa corrupção absurda e a guerra. Bem, você confia na provisão divina. Você confia no governo divino. Você é parte da realeza, você pensa como Ele, você segue junto com Ele nos seus propósitos reais. E se você é tomado por ansiedades, você não duvida do poder de Deus em tua vida e começa a dizer: Deus deveria ter feito assim, não daquela maneira. E Deus não deveria ter permitido que isso acontecesse. E Deus não deveria ter me esquecido isso e aquilo, porque em nunca duvidar de Deus, você está se identificando e compartilhando e endossando o seu reino. Você está dizendo, em outras palavras, amém para tudo aquilo que Ele faz, para tudo aquilo que Ele realiza. Nós confiamos em seus planos e nós nos gloriamos em tudo que Ele faz e nós compartilhamos então da glória final em seu retorno. De que maneira nós iremos reinar com o Senhor? Desta maneira, fazendo parte do seu reino. E de que maneira nós iremos julgar com o Senhor? Não diz a Bíblia que nós iremos julgar a terra e reinar com Ele? Da seguinte maneira: em todas as suas declarações nós diremos amém. E com Ele confirmaremos todas as coisas. É assim que nós reinamos com o Senhor e é assim que nós somos parte desta realeza. E é maravilhoso. Mas mesmo agora nesta vida, nós já compartilhamos em nossas vidas individuais e como crentes o reino de Cristo Jesus. Você não sabia, por acaso, que todas as vezes que nós vencemos uma tentação que se levanta dentro de nós para nos levar ao pecado, que se lança sobre nós, e conquistamos algum pecado, isso é uma expressão em nossas vidas do domínio do reino de Cristo. E nós compartilhamos nisso. Há uma conquista, não é? Há uma conquista divina em nossas vidas. Há uma conquista de Cristo em nossas vidas. E quando nós clamamos a Ele por sua ajuda no momento difícil, em qualquer situação, nós invocamos o seu reino. Venha o teu reino em minha vida. Seja feita a tua vontade. E quando a vitória contra o pecado, isso é uma marca e um sinal visível do domínio de Cristo e do seu reino em nossas vidas. Mesmo aqui, nós já experimentamos o reino de Cristo. Mesmo aqui, nós já somos reino e sacerdotes com o Senhor. Ele reina em minha vida,
Ele domina e subjuga a minha velha natureza, este ego, esta natureza satânica, terrena. E você suplica ao Senhor, e as nossas vidas são conduzidas a Cristo. Ele reina em nossas vidas a partir da conversão. E assim nós temos parte no reino, e somos reino com Cristo Jesus. Mas nós não somos somente reis com Cristo, somos também sacerdotes. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Cada crente em Jesus Cristo foi ordenado por Cristo como um sacerdote. Essa é a nossa posição, meu querido. Você não precisa de um pastor para perdoar os teus pecados e te conduzir a Deus, nem um padre, nem um intermediário humano. O sacerdote, o que ele fazia? Bem, o sacerdote era alguém que representava Deus aos homens e os homens a Deus. Nós falamos de Deus às pessoas, nós levamos a mensagem de Cristo às pessoas, e então nós representamos a miséria e os dilemas das pessoas diante de Deus em intercessão. Nós somos sacerdócio real. E quando nós oramos por elas, e todos deveriam estar orando em seu exercício de sacerdócio real. Assim, por meio de Cristo, nosso sumo sacerdote, nós também somos com ele sacerdotes. E o sacerdote, ele realiza obras religiosas aprazíveis a Deus, obras santas, isto é, querido amigo, não salvo. Ele não tem esse privilégio, não é lhe dado este direito. Antes da conversão, o que nós precisamos é do lavar regenerador do Espírito, das nossas manchas. Mas agora, como sacerdotes, nós realizamos obras santas para Ele e por meio dEle. E como sacerdotes de um Deus santo e justo, nós estamos sempre apostos, sempre em nosso trabalho, sempre representando Deus, a quem nós pertencemos, mostrando e expressando um caráter cristão. Nós reinamos com Ele e nós somos sacerdotes com Ele. Mas veja como essas palavras seguem em frente. Vocês são, diz ele, geração eleita, sacerdócio real e também uma nação santa, pessoas consagradas. Sagrado é o significado aqui desta palavra. Sacerdócio real, nação santa. Sagrado, distinto. Uma nação santa. Bem, isso tem a ver então com a cultura, não é? Desta nação. Como crentes, nós temos uma cultura, embora um micro-organismo dentro desse organismo do mundo, do Brasil, nós temos uma cultura que é marcada pela santidade. Qual é a marca desta cultura do povo de Deus? Santidade. Isso marca a nossa cultura. Nós podemos estar misturados entre as nações do mundo, há crentes nascidos em todas as culturas, espalhados por todos os países, em todos os lugares, envolvidos com todo tipo de gente, mas todos nós fazemos parte de uma nação distinta. E nós temos o nosso próprio governador, e as nossas próprias leis, e uma cultura distinta, onde Cristo é o nosso principal interesse, nosso principal prazer, nosso desejo de conhecer, nossa pesquisa, nossa alegria, nossa conversação. Nós não precisamos dos prazeres contaminados deste mundo em volta. Nós devemos estar separados dessas coisas que são intrinsecamente mundanas. E o elemento principal e mais visível que distingue essa cultura do povo de Deus da cultura das nações em nossa volta, no local de trabalho, na família não convertida, é santidade, santificação. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso dever, esse é o elemento visível, nosso cartão de visita, o elemento mais distinguidor de nossa cultura neste mundo. Deixa eu fazer uma digressão breve aqui. Talvez você tenha nascido de novo em Cristo nos últimos 5 anos, ou há 10, 15 anos atrás. E você tem a impressão, tendo entrado na igreja, no contexto evangélico, assim por dizer, que a igreja evangélica no Brasil sempre foi como ela está hoje. Que o povo de Deus, que deveria representar um Deus santo no Brasil, sempre foi como ele é hoje, dominado pelo mundanismo em suas muitas formas, pela música de linguagem intrinsecamente mundana, cultura da programação, do lazer, mais do que da submissão e serviço ao Senhor. Mas, querido amigo, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, bom, na verdade você não precisa disso, por isso que nós temos a história, não é? Historiadores, livros, etc. Você veria uma realidade diferente há 35 anos, 40 anos atrás.
você perceberia que a maioria das igrejas históricas, mesmo pentecostais clássicas, eram muito parecidas. Havia uma adoração bíblica vertical dirigida ao Senhor, reverência, hinos, uma igreja santificada, separada do mundo, uma igreja evangelística, comunhão fraternal. Sim, haviam problemas, mas a igreja era tão diferente do mundo, e essa linha que distinguia o mundo santo e o profano era muito clara, era muito visível. As pessoas não precisavam se perguntar e consultar umas outras. Será que é certo para o crente beber um pouquinho? Será que é certo para o crente fazer uma tatuagem? Será que é certo para o crente dobrar o joelho para os ídolos do esporte? Ninguém perguntaria isso. Todo mundo sabia que isso era errado, que havia uma separação entre aquilo que o mundo ama e aquilo que o crente ama. Todo mundo entendia a diferença entre mundo, coisas do mundo, e mundanismo. Todo mundo entendia que enquanto está tudo bem comer um cachorro quente feito por uma pessoa do mundo, uma pipoca, e usar uma roupa feita por uma pessoa não salva, e um celular não existia naquela época, alguma tecnologia feita pela pessoa do mundo, isso está tudo bem. A medicina, a tecnologia, a educação são coisas do mundo. A graça de Deus deu dons e talentos ao mundo e a pessoas do mundo. E as pessoas distinguiam isso entre o mundo e o mundanismo. Aquilo que é intrinsecamente mundano, que está estampado à concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E as pessoas sabiam separar entre uma coisa do mundo, legítima, e uma coisa mundana, do mundo que trazia o mundanismo. Hoje não há essa distinção. Hoje você vê líderes evangélicos dizendo, se você vai ter que separar do mundo, não ouvir música do mundo, então é melhor não comer um cachorro quente do mundo, a pessoa ali é mundana, vestir uma roupa do mundo e coisas como essa, e você não vai ouvir música do mundo, então tem muita música evangélica que são pior do que a do mundo, é verdade, mas isso não justifica o mundanismo. Há uma confusão absurda em nossos dias. O mundo entrou para a igreja, manchou a adoração. E se você voltasse a 40 anos, 50 anos atrás, bom, há tantos crentes com quem você pode conversar, não é? Eu conheço muitos, são crentes há 60 anos, 50 anos convertidos, eles te dizem, as coisas são tão diferentes hoje, tão diferentes, como o mundo tem moldado a igreja. A igreja deveria ganhar o mundo, mas o mundo tem ganhado a igreja, e o formatado, não é? Meus queridos amigos, nós estamos neste meio, crentes individuais, supostamente adotando as características intrínsecas do mundano, o estilo visual característico de uma cultura rebelde e sensual, roupas sensualizadas, sugestivas e tudo aquilo que é mundano. O que aconteceu em nosso meio é que estes movimentos ditos reformados em alguns aspectos, como o neocalvinismo, eles confeccionaram um carimbo, não é? E esse carimbo é santidade, ou reformado. Então eles vão carimbando o mundo de reformado e santificado para trazer o mundo para as suas vidas, não é? É isso que nós vemos hoje. Tudo agora é santo, tudo agora é reformado. E o mundo entra na igreja por esses argumentos. Entretenimento hollywoodiano dentro da igreja, alimentando suas mentes com música que enaltecem o ego e projetam o ego. Idolatria esportiva, materialismo exacerbado, carreirismo. Mas isso nunca foi assim, amigos. Sim, havia esses elementos no passado, nós estamos falando sobre a intensidade dessas coisas em nossos dias. Você conversa com esses irmãos mais antigos, e você lê sobre como era a cultura do povo de Deus nesse período, e lê as revistas, os jornais das denominações no passado, e descobre que era muito, muito diferente do que é hoje. Porque ninguém fazia uso da cultura pop e do entretenimento nas igrejas. E ninguém tomava emprestado do mundo em volta e introduzia nas igrejas da forma como é hoje. Sim, sempre havia uma igreja, um outro grupo que o fazia, mas a maioria do povo de Deus não fazia isso. Mesmo quando a cultura pop ainda era bem mais inocente do que hoje, não é? E você ouve as músicas seculares de 60 anos atrás, você dá risada, não é? Tão juvenis, não é? A rebeldia de 60 anos atrás, quando comparada com a malícia e a sujeira da rebelião de nossos dias. Mas mesmo assim, as igrejas não tomavam emprestado do mundo e usavam no culto a Deus. E hoje você tem teólogos que gostam de mudar isso aí. E dizer, Lutero dizia assim, Lutero, falando sobre a música, não é? Por que o diabo, só ele tem que ter os bons tons, as boas melodias, não é? Eles dizem, por que só o diabo tem que ter o blues, o jazz, o rock and roll, o funk, o smurf, o que quer que seja? Porque a gente não pode usar bom, isso é uma opinião pessoal.
Mas o que eles esquecem de dizer é que quando Lutero disse isso, porque somente o diabo deve ter as boas melodias, ele se referia à Igreja Católica e não ao mundo. E esses crentes desta época, 40, 50 anos atrás, diziam: ninguém precisava te dizer, nós não fazemos isso ou aquilo, nós não ouvimos isso ou aquilo, frequentávamos isso ou aquilo, trazemos para dentro da igreja isso ou aquilo, e nos envolvemos com todo tipo de questão subversiva, porque era natural para o povo de Deus se afastar destas coisas do mundo. Era parte da cultura distintiva do povo de Deus, e as igrejas locais eram distintas do povo de Deus. O povo de Deus recebia chacota, não é? Os bíblias, porque para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, distinto, a maneira distinta de conversar, de se vestir. Na América Espanhola eram chamados de os aleluias, ainda hoje. Isso acabou, porque hoje nós somos ensinados a ser como o mundo, para atrair o mundo e dar o mundo para eles dentro da igreja, para mantê-los na igreja. Amigos, era parte da cultura cristã. As pessoas tinham gozo e alegria em ser daquela maneira, não era um peso para elas serem diferentes. Era grande, grande alegria para elas serem assim. E elas amavam coisas gloriosas e santas e elevadas do povo de Deus, coisas profundas. Mas a coisa curiosa é que a partir então aí dos anos 60, quando chega ao Brasil a cultura permissiva da rebeldia, tudo se tornou, não é, sensual e mundano. E a permissividade sensual, sexual, passa a ser promovida abertamente em programas de televisão. E a droga eufórica, como alguém tem chamado, da música, começou a tomar conta de tudo. Foi somente então, depois dessas ondas bravas de mundanismo, batendo contra a igreja, que um número de cristãos decidiu abandonar 19 séculos e meio de separação do mundo e abraçar e adaptar o mundo para dentro das igrejas com seus elementos caracteristicamente mundanos. Bem, você deveria saber isso, eu fecho aqui mais uma vez, e ser informado sobre isso, porque são muitos os crentes que não parecem perceber que a igreja nunca foi como é, e não percebem como a cultura cristã tem sido alterada gradativamente nas últimas 3, 4 décadas no Brasil. E a igreja enterrou um pé profundamente no mundo. Isso é uma tragédia. Mas você deveria estar apercebido disso, que o mundanismo presente nas igrejas hoje, em suas várias formas, não é parte da cultura distintiva do povo de Deus, e não pode ter lugar nas verdadeiras igrejas do povo de Deus. E é isso que o apóstolo inspirado está dizendo aqui no versículo 9: vós sois uma nação santa. A igreja é uma nação dentro desta nação, enquanto a característica dessa nação brasileira é impiedade, imoralidade, a da igreja deve ser santificada, diferente do mundo, separado do mundo. Nós fazemos muitas das coisas que o mundo faz, mas a nossa maneira deve ser santificada, bíblica, separada, uma nação santa. Mas agora veja esse termo, ele diz ainda: vós sois o povo adquirido, e logo na sequência ele diz o porquê nós somos tudo isso. Um povo adquirido. Algumas traduções trazem um povo peculiar. Uma palavra um tanto estranha em português, né? Quando você diz que alguém é peculiar, é que a pessoa é assim meio diferente, né, das demais. Mas é isso que nós somos. Um povo peculiar, um povo típico ou característico. Nós somos diferentes, não tenha medo de ser peculiar. Que as pessoas torçam o olho para você por ser diferente, porque você tem um padrão de santificação. É uma palavra maravilhosa, na verdade, quando você entende o significado dela. Veja Êxodo, capítulo 19, agora o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, aí então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Palavras tão gráficas, não é? Você percebe o condicional, essa é a palavra traduzida aqui em 1 Pedro 2,9, na Septuaginta e aqui no grego também. Um povo único, uma aquisição única, uma aquisição, ele comprou pelo sangue de Cristo. Ele olhou para aquela aquisição, ele amou, ele comprou. Se vós fostes assim, assim sereis o meu povo. Em Malaquias, nós somos descritos como joias.
pedras preciosas compradas por Cristo. Um povo precioso, particular, propriedade divina, mas para quê? Para serviços sacerdotais para o Senhor. E que serviços são esses? Bem, está aqui agora então neste versículo. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar, vocês são tudo isso. Porque se não forem isso, vocês não podem anunciar esta palavra gloriosa e santa. O meio, a mídia deve ser santa também. Fazer conhecido, proclamar, isso é o nosso dever, por vocação, anunciar, demonstrar as virtudes daquele que nos chamou. Quais são essas virtudes daquele que nos chamou? São as excelências de Jesus Cristo. Essas são as virtudes que nós devemos anunciar. Na verdade, no grego, a palavra traduzida aqui, anuncieis as virtudes, é a palavra varonilidade. Para que anuncieis a varonilidade daquele que vos chamou. Não é interessante? É um termo que fala das excelências do Senhor Jesus Cristo. É sobre Cristo, meus irmãos. E o contexto desse versículo anterior, né, ele demonstra isso. Se você se recorda, não é? Do chamado do Senhor Jesus Cristo feito aos seus discípulos em Mateus, quando ele diz, vinde a mim. Salvação é ouvir aquele que nos chama a vir a ele. Vinde a mim. Em João 6, 39, 40, ele repete isso. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. O que é ser um cristão ali de acordo com Cristo? Ser um crente é ter os teus pecados perdoados, a tua culpa, salvação e vida eterna, mas ser um crente é ser dado a Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Meu povo, pertencem a mim, por vocês eu morri, propriedade adquirida. Para o quê? Para expressar as minhas glórias, comunicar as minhas virtudes na sua adoração, na sua vida individual, como congregação, como povo de Deus. Quais virtudes, queridos amigos? Somos chamados de um povo peculiar, distinto. A característica principal deste povo é santificação. Santidade é a característica estampada nas palavras, nas ações, nas atitudes. É nisso que nós somos peculiares. É você uma pessoa peculiar neste mundo. Essa peculiaridade é visível, ela é mascarada. É você como mundo envolto em distinto, não peculiar. No teu linguajar há santidade, santificação. Aquilo que você assiste na televisão demonstra essa santificação que você escolhe pôr diante dos teus olhos na internet. Aquilo que você dá um joinha no Facebook representa esta santificação. Em teus hobbies, em teu lazer, você é uma pessoa distinta deste mundo? Ou não há distinção para quem olha para você? Porque você se comporta como mundano, veste-se como mundano, fala como mundano. No seu Facebook curte aquilo que é mundano, passa para frente aquilo que é vulgar. A peculiaridade do crente, diz a palavra de Deus, é a sua santidade, sua santificação. Isso deve transparecer em nós, porque não há santidade neste mundo. É por isso que nós somos vistos, se somos crentes, como pessoas peculiares. Santidade acompanha gentileza, amabilidade, respeito, contentamento, palavras graciosas. Tudo isso, meu querido irmão, é o nosso chamado, para que anuncieis. Deixe-me voltar a este ponto e seguir para a conclusão em alguns minutos. Observe isso aqui, é maravilhoso. Esse anunciar as virtudes de Cristo não é unicamente a proclamação do Evangelho em toda parte. Também é isso. Mas esse anunciar também é expressar as virtudes de Cristo em nosso louvor cantado. Adoração não é somente louvor. Tudo que nós estamos fazendo aqui é adoração. Mas a coroa da adoração do povo de Deus é o louvor, quando nós expressamos a nossa alma a Ele, baseado em verdades. Assim também o nosso louvor nós devemos expressar, anunciar as virtudes de Jesus Cristo. E como uma pessoa inteligente, significa que nós devemos dirigir a Deus uma adoração que esteja de acordo com as suas virtudes. Essa é uma das razões porque nós devemos cantar hinos na igreja e salmos, porque são estes que anunciam as virtudes de Cristo. Hinos falam sobre Cristo abertamente, nomeia o seu nome. Salmos falam de uma maneira mais indireta. Seu nome deve ser nomeado, é por isso que nós não cantamos apenas salmos.
mas hinos que falem sobre a excelência, os atributos do Senhor Jesus Cristo, a sua glória, a sua dignidade, o seu louvor. E você encontra isso mais precisamente descrito em Apocalipse capítulo 4 a 5. Eles declaram as glórias de Cristo, louvando ao Senhor diante do trono. Toda a igreja sendo vista ali no futuro. Digno és tu, ó Cordeiro, de receber a glória, a honra e o louvor. Por quê? Por isso e por aquilo. As excelências de Cristo. E aí você observa em nossos dias o contexto evangélico, quão triste não é os hinos, esvaziados da glória de Cristo. Cristo é reduzido a um mero camarada, um amiguinho, um parceiro, um amigo invisível, alguma coisa do tipo. Hinos que trazem elementos místicos, que adoram mais a criação do que o Criador, panteísmo, em hinos tradicionais antigos, que não respeitam a Trindade. E você vê isso cristalizado em hinos de 100 anos para cá, e quando você compara isso com hinos, não é? Ou músicas dos dias de hoje, louvores evangélicos, supostos cânticos, você não vê essa glória, esses atributos, essa dignidade do Senhor Jesus. A igreja não está muitas vezes proclamando, anunciando isso no louvor. Não há outra religião com um Salvador como a nossa, tão maravilhoso, tão misericordioso, tão santo, Deus eterno. E nós pregamos sim o Evangelho no contexto das excelências de Cristo, que Ele é Deus, igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que Ele é um membro da divindade, que Ele é Senhor glorioso. Nosso Evangelho não está despido destas verdades para atrair pessoas a um Deus que é só amor, mas que é santo também, e amor, e misericórdia, e justiça. Sua obra redentora deve estar presente, o seu caráter deve estar presente no nosso evangelismo, seus planos, seus caminhos, suas perfeições, seu poder em nossa adoração, em nossa oração. E esse é o contexto do Evangelho. Cristo é o coração de todas as coisas, e tudo isso está aqui. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você anuncia estas virtudes de Jesus em tua vida individual. Oh, amigos, esta é uma realidade em tua vida. Essa é uma realidade em nossas vidas. Nós anunciamos as virtudes de Cristo em nossa adoração, mas temos também anunciado em nossas vidas particulares ao longo da semana. Bem, nós queremos poder dizer a nós mesmos: eu estive 4, 5 anos naquele escritório, naquela firma. Então o Senhor me moveu dali para algo novo. Eu estive 4 anos, 5 anos naquela universidade e segui em frente. Mas enquanto eu estive lá, nós podemos dizer acaso, eu anunciei as virtudes de Cristo. Será que quando eu digo e leio virtude, você está pensando em teologia apenas, doutrinas? Virtudes. Eu estive 4, 5, 6 anos ali, mas enquanto eu estive lá, eu anunciei por minha vida e palavras as virtudes de Cristo. As pessoas souberam algo a respeito do meu Salvador, sua grandeza, sua glória, sua santidade, sua bondade. Eu anunciei as suas virtudes naqueles poucos anos, naquela vizinhança. As virtudes de nosso Salvador. Queridos, aquelas virtudes foram visíveis, foram notórias, foram claras aos olhos das pessoas. Elas não ouviam apenas o que Cristo estava dizendo, eles viam as virtudes de Cristo quando Ele anunciava a verdade. Enquanto eu estive ali naquele escritório, eu abri a minha boca e anunciei as virtudes de meu Salvador. Seu poder único para salvar, perdoar uma consciência culpada, seu poder para transformar o caráter, veja como Ele mudou o meu caráter, seu poder para garantir a vida eterna, seu amor, a presença real dEle em minha vida como um salvo. Nós queremos fazer conhecido o nosso Salvador e as virtudes dEle, uma vida de submissão a Ele, no meio de uma geração egocêntrica, demonstrar o seu senhorio em nossa vida, demonstrar a sua autoridade em nossa vida, mostrar, proclamar algo visível, algo que possa inspirar, algo que possa cativar pessoas a Cristo, algo que possa ser lido em nós, Cristo visto em nós, lido em nós, que Ele possui uma vontade revelada e nós somos seus servos e servas, que Ele é o Senhor da história, aquele que retornará em breve,
que Ele é o guardião do seu povo, que conduz e guarda aqueles que Ele salva, que ouve e responde o nosso clamor, e como Ele liberta homens e mulheres do poder de Satanás. Essas são as suas virtudes, da ignorância do mundo, do pecado. Queridos amigos, deixe-me tentar elevar um pouco este pensamento. Quem pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo? A quem você pode compará-lo? Estamos falando sobre pessoalidade, não é? Uma virtude de uma pessoa, fulano, beltrano, Cristo. A quem você pode comparar Cristo? Com que pessoa você pode fazer isso? Você pensa sobre as maiores mentes da humanidade, homens de gigantesco intelecto e capacidades, não é? Você pensa, como pode caber tanta coisa em um ser humano tão frágil? Ou produzir tanta coisa? Líderes políticos, não é? Durante períodos difíceis da sociedade, todo mundo já leu sobre aquele grande líder inglês, Winston Churchill, que conduziu a Inglaterra por um período muito difícil, não é? Aquela sociedade estava quase a ser dominada e destruída, como vários países na Europa. Um homem que tinha uma capacidade de oratória invulgar. E algumas semanas atrás eu estava relendo alguns obituários a respeito de Winston Churchill, comemoração do seu aniversário, não é? Como ele conduziu a Inglaterra e a Europa como um todo, na verdade, para libertar aquele país, a Europa, dos alemães. E você lê às vezes aqueles obituários, um homem incomparável na política de sua época, mudou a história da Inglaterra, um colosso na oratória. Realmente, talvez tenha sido um homem, de fato, foi de visão para o seu tempo. Se você ouvir os discursos dele, você perceberá o que eu estou dizendo. Uma pessoa apta a comunicar com clareza e poder e profundidade as suas percepções. Mas, queridos amigos, o que isso é comparado com o Rei da Glória? O que isso é comparado ao nosso Salvador, não é? Pense a respeito das virtudes do Senhor Jesus Cristo, aquele que falou como nenhum homem jamais falou. Você se lembra daquele incidente glorioso? Quando os judeus, os líderes, os saduceus, mandaram um grupo de herodianos, exército, e os fariseus para prendê-lo. Eles chegaram lá afoito, vamos pegar, vamos entrar por essa multidão e capturá-lo. Estava ele ensinando, eles pararam e ficaram pendurados nas lanças, ouvindo e voltaram para casa. Ninguém jamais falou como esse homem. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Quem pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo? As suas virtudes, o seu poder, aquilo que emanava da sua pessoa. Quando ele falava, e quando você observa as suas respostas, não é? Ele era confrontado de uma maneira ácida e absurda, e a sua resposta era tão firme, mas ao mesmo tempo tão clara, e singela e poderosa. Ele desmantelava os seus inimigos pelo olhar, às vezes. Virtude que fluía dele. E não somente suas palavras, sua postura, sua atitude. Eu gosto de pensar que quando ele falava, por exemplo, sobre amor, esse amor transparecia nele. A virtude vinha junto com a declaração. E ele mostrava esse amor, não é? Em sua maneira de falar, em sua expressão, talvez fluía do seu rosto, da sua voz. E quando ele falava sobre justiça e sobre santidade, a sua própria pessoa emanava isso. As virtudes do Senhor Jesus Cristo, quão grandes são, não é? E quando você começa, então, quando comparado a Cristo, a conhecer aquelas pessoas que você admira, grandes homens, e você é cativado por essas pessoas, não é? E você compra uma biografia dele, e você começa a ler aquela biografia, ou você trabalha com ele, com ela, convive, você descobre uma miríade de defeitos e de falhas naquele grande homem, naquela grande mulher. Não é verdade? Você chega mais perto, mas quem jamais poderia ser comparado ao Senhor Jesus Cristo? São as virtudes de Cristo que nós anunciamos. Nós estamos em seu reino, em sua igreja, para anunciar e demonstrar a sua santidade em nossa adoração, em nossa comunhão, em nossas conversações, em nosso sacrifício em levar o seu nome, pregando o seu evangelho. E o serviço do Senhor é o nosso prazer, é a nossa alegria. A respeito de quem você pode falar e dizer: Ele é eterno, Ele é todo santo, nós o veremos, Ele é a ressurreição e a vida. A respeito de que homem?
Queridos amigos, é tão triste quando você compara estas verdades tão belas das virtudes de Cristo. E aí você olha para um pequeno grupo dos seus servos, que deveriam representar estas virtudes, e você vai na internet, dá uma olhadinha breve, e o que você vê? Eles promovendo as suas próprias virtudes, não é? Suas páginas, seus seguidores, seus canais, 10 mil fotinhas da sua face, assim, 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 eu aqui, eu olhando para cá, eu sou um grande intelectual, eu isso, eu aquilo. Não é triste, não é horrível roubar do Senhor Jesus? Será que você vê estampado em alguns desses líderes cristãos aquela grande bandeira insígnia de João Batista? É necessário que ele cresça e que eu diminua? Será que alguém pode se enganar com certos líderes e segui-los quando você vê-los roubando de Cristo e proclamando as suas virtudes, suas frases de efeito, seu intelecto? Coisas absurdas. Que geração é essa? Nós somos a geração eleita, diz o Salvador. Para proclamar estas virtudes, nem pode jamais dizer a respeito de um homem, ele lê pensamentos, ele conhece as intenções do coração. Meus irmãos, ouça mais uma vez essas palavras. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São privilégios imensos os nossos, são deveres grandes. Fale de Cristo, amigos, uma vida que molde outras pessoas, para que elas possam ver Cristo em você. Viva uma vida distinta, resista a este mundo, resista às suas pressões na internet, seja distinto, seja peculiar neste mundo, não de uma maneira soberba ou estranha, mas segundo o padrão de santidade da palavra de Deus. A cultura do povo de Deus é santificação. Esse é o nosso grande chamado, amigos. Recomende a Cristo a cada pessoa por tua vida e por tuas palavras. Mantenha uma vida distinta, santa, separada daquilo que é intrinsecamente mundano. Como crente e como igreja, nós devemos manter esta linha distintiva entre o sagrado e o profano. Essas palavras são para você e para mim. Vós sois a geração eleita, para proclamar, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.